Primeira vereadora inscrita, vereadora Daiane Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoal que nos assiste através da TV, pessoal que está aqui no plenário. Hoje eu quero continuar um assunto que a gente começou ontem, que é a questão da inclusão, ou a falta dela, né? E eu trago aqui comigo um compromisso que eu tenho firmado com todas as famílias que precisam que realmente a inclusão aconteça na nossa cidade. A gente vai passar um vídeo em seguida. O pessoal está verificando ali, acho que aconteceu algum problema, mas a gente testou antes. Eu falo aqui, então, sobre a questão do fechamento do Cined, né? Fechamento do Cined e também do serviço do CEMAP. Porque depois que eles fecharam no final do ano, ali por meados de 15 de dezembro, o serviço não voltou. Não voltou, mas o aluguel dos locais está sendo pago pela Secretaria da Educação, porém não atendeu nenhuma criança. Nenhuma. E falando para quem não sabe o que é o CEMAP e o Cined, eles são regulamentados por decreto municipal, né? O CEMAP, então, foi regulamentado através do decreto 23.286 de 2024, que ele funciona, é um centro de aprendizagem para quem tem transtorno de aprendizagem, estudantes estrangeiros e altas habilidades. Já o Cined, ele é também de 2024, decreto 23.299, e é para estudantes com transtorno do espectro autistas das escolas de ensino fundamental do município. Então, eu vou fazer uma cronologia. O ano passado, os dois serviços foram colocados em prática, planejados, organizados e feito o decreto. Em setembro, a gente teve a inauguração do Cined, né? Ele foi, inclusive, não estou dizendo que o serviço foi montado para a campanha eleitoral. Ele já estava decretado lá antes, porém ele foi utilizado durante a campanha eleitoral na nossa cidade como um serviço importante e que estaria em funcionamento. Porém, não foi assim que tudo aconteceu. O serviço simplesmente fechou. O Cined fechou, carregaram a mudança, uma mudança toda feita para aquele ambiente, armários coloridos, televisão, livros sensoriais, brinquedos sensoriais, tudo que era importante para que aquele serviço acontecesse, foi para dentro de um caminhão, em meados, finalzinho de janeiro, e foi para o almoxarifado da SMED. A secretária, depois que a gente solicitou para ela por que aquele serviço estava deixando de funcionar, ela veio nesta casa, aqui, nesta tribuna, e nos disse que o serviço não estaria fechando, ele estava sendo transferido para o CEMAP, e em seguida, ele já iria iniciar os atendimentos. Porém, pasmem, não aconteceu. A gente esteve ontem, eu e o vereador Iago, lá no CEMAP, e, infelizmente, desde que fechou o serviço, lá dia 15 de dezembro para as férias, nenhuma criança foi atendida. Nenhuma mãe, nenhum pai foi contatado. Ninguém. Absolutamente ninguém.
E sabe de quanto que estamos falando só em aluguel, gente? 72 mil reais jogados no lixo. Porque o Sined é 12 mil reais mensais e o CEMAP é 6.150 reais mensais. Então, isso contando somente até agora, são 72 mil reais para nenhum atendimento acontecer. Isso é grave, está acontecendo na nossa cidade e a gente tem que se preocupar enquanto vereadores, porque é dinheiro público e que deveria estar sendo utilizado para quem tem o transtorno do espectro autista, para quem tem o transtorno de aprendizagem, para as altas habilidades, para tudo isso. Porém, ele não está acontecendo. Seu à parte, vereadora Rose. Muito importante esse tema, inclusive tem 3 serviços fechados, né? Ali onde era o Sined, era para ser feito a EJA diurna ali do Castelo. E mais, o Sined e o CEMAP não poderiam trabalhar juntos, são coisas diferentes. Um TDAH não é a mesma coisa que um autista aspecto 3 ou 2, por exemplo, não tem essa disponibilidade. Então, lamentavelmente, é um tema importante para fazer, mas, na minha opinião, eu conversei com a secretária, não faz muito tempo, ela garantiu que está sendo encaminhada, mas nós já estamos quase entrando em maio, e como é que ficam essas crianças, né? Então, eu não quero acreditar que isso foi uma atitude eleitoreira. Não quero, porque eu estive na inauguração, um espaço muito importante, parabenizamos o governo naquele momento, mas se era para demorar ou durar 3 meses, realmente lamentável essa perda. Obrigada, vereadora. Obrigada, vereadora Rose. E é isso que eu quero trazer. A questão de ser 2 serviços completamente diferentes, em espaços que o Sined era maravilhoso. Então, como até disse uma servidora, né, que se fosse para modificar algum local, que se modificasse o CEMAP para dentro do Sined, em questão de espaço físico. Falando que lá no CEMAP só tem como as atividades acontecerem em grupo, o que não é o objetivo para quem trabalha com crianças do transtorno do espectro autista, que precisa do atendimento individualizado. São 2 serviços completamente diferentes e a gente precisa de um olhar da Secretaria de Educação para isso. Seu à parte, vereador Libarte. Obrigado, queria parabenizar a senhora pelo tema, mas em especial em relação à discriminação dos aluguéis. É um tema que eu tenho estudado significativamente no último período, porque me preocupa o número de contratos que a Prefeitura tem firmado. São 54 contratos de aluguel ativo e nós, creio que a senhora também estava na visita da Maesa, nós vimos um compromisso do vice-prefeito em transferir à Secretaria da Educação, que é um dos maiores preços que o município paga de aluguel, para a Maesa, em especial o prédio do lado leste, para que houvesse uma garantia de redução dos aluguéis. Só que hoje nós temos 54 registros de aluguéis ativos no nosso município. Estou fazendo um estudo sobre isso, convidar a senhora para participar, porque nós temos que verificar o que realmente é utilizado e o que não é utilizado. Obrigado e parabéns pelo tema. Exatamente, vereador Libardi. É o cuidado com o dinheiro público. Eu vou passar um videozinho aqui para vocês, que foi passado durante a campanha eleitoral. Tem. Volta e coloca o som, Paula, por favor. Problemas técnicos. Aqui na abertura do Sined, que é importante para as crianças autistas, para o atendimento das crianças, do desenvolvimento, do crescimento, do bem-estar. Quem está do nosso lado. As crianças do espectro autista precisam de todo esse acolhimento especial. Mas tempo dura, Caxias não suporta outra aventura. Prefeito sério, cara honesto, cara limpa. Agradecemos ao prefeito Adiló por essa entidade. Se brincar, o mau tempo já passou. Caxias avança. E que sejam beneficiadas todas as escolas municipais, fundamentais.
Gente, como foi falado nesse vídeo, não se brinca com a população, né? Como se diz na musiquinha, no jingle. Não se brinca. Porque se fosse qualquer outro prefeito que tivesse entrado novo na administração, nós estaríamos cobrando da mesma maneira. Mas continua o mesmo prefeito. Ele disse que o serviço era bom. As pessoas disseram que o serviço era bom. Então, isso não pode acontecer na nossa cidade. Uma declaração de líder, vereador Iago. Declaração de líder do PL. Segue Então, na tribuna em declaração de líder, vereadora Daiane Mello. Então, como eu disse, os 2 serviços estão fechados, automaticamente o terceiro pela questão do EJA, e não só falando das pessoas do Castelo, mas também que a proposta do Cined, vereadora Rose, era para que acontecesse, inclusive, um EJA especial para os pais das crianças com transtorno do espectro autista, porque automaticamente, enquanto eles conseguem o atendimento, se fazia a conclusão dos estudos das mães, principalmente, que acompanham seus filhos, e não tem como fazer em outro momento. Então, aqui está a notícia do ano de 2024, que o novo centro atenderia 500 estudantes autistas ao mês em Caxias do Sul. Centro voltado a estudantes autistas projeta realizar 500 atendimentos mensais em Caxias do Sul. Já tinha iniciado com 60 crianças. E aqui eu quero frisar que nenhuma família foi contatada desde as férias. Desde o período do fechamento, nenhuma família que foi atendida pelo CEMAP ou pelo Cined foi contatada pela Secretaria de Educação, tá? Aqui está a locação, então, dos prédios, como vocês viram. Aqui consta 3 meses que foi pago, R$12 mil, totalizando R$36 mil. Porém, a gente já está em abril, então já teria mais 12 mil do mês de abril. Pode passar. Aqui, então, é a questão do CEMAP também, como ia funcionar, né? Tudo num papel lindo e maravilhoso, mas que aconteceu por um período, né? Aqui está o aluguel do CEMAP, aqui consta 4 meses, no caso, locação 6.160, totalizando lá 24.640. Aqui a gente visitou um espaço do CEMAP muito bonito, porém salas totalmente vazias, sem nenhum atendimento, eu quero deixar frisado isso, totalizando aí, ó, R$72 mil, 640 até hoje. Falando nisso, até hoje, é esse o valor que temos de aluguel. A parte do vereador Iago. Só parabenizar a vereadora Daiane Mello por trazer e dominar tanto esse assunto e por fazer uma oposição forte, que eu sempre comento, que torna o governo forte. Aí a gente está vendo, né, que é mais para inglês ver como se fala, né, porque na época da campanha estava maravilhoso aquele programa ali. É o vulgo Miguel, né? E aqui a gente vê a gente não vê o mesmo empenho. Quando é para botar pardal, eles se mexem, é tudo eficiente da noite por dia. Apareceu um pardal em cada área da cidade da noite por dia aí. 2 milhões gastos em pardal. Mas para colocar isso aqui funcionar, se a gente não fala, vereadora Daiane Mello, sabe até quando eles iam pagar esse aluguel sem funcionar? Os 4 anos de governo, no que depender deles. E aí a gente vai lá ontem e vê o negócio fechado, uma servidora lá sozinha lá dentro, e aquilo lá tudo bonitinho, tudo arrumado, mas fechado. E eles nem aí para a família, porque eles fazem pouco caso, porque as famílias não têm a tribuna, não têm a voz que a gente tem. Então, no que depender da gente, a gente vai estar de olho nisso aí. Um passarinho me contou que a prefeitura está vendo um prédio também para adquirir por alguns milhões, para colocar um pessoalzinho ali, né, uma espécie de albergue e tal, que a gente já tem na cidade bastante locais para isso, mas a gente tem que avaliar melhor esses contratos, a questão dos aluguéis, de compra e venda. Então, a gente vai fazer uma oposição forte, não adianta eles achar ruim. E aqui também tem uma frase que time que está ganhando não se mexe. Isso é o contrário, é o oposto do governo Adiló. Porque esse time estava ganhando, estava dando certo. Aí eles vão lá e mexem. Se o secretário é ruim, o serviço é péssimo, eles continuam com o secretário ruim, com o serviço péssimo. Quando o secretário é bom, quando a secretaria está dando certo, eles desmancham. Então é um governo incompetente, incoerente, tá? Aqui a gente vai fazer uma oposição forte cada vez mais e expor eles cada vez mais. A comunicação é péssima das secretarias. A gente faz pedido de informação, vem pela metade. Eles não dão informação. Ontem eu liguei
liguei para a Secretaria de Transporte, pedi informação, disseram que não iam dar, que não tinham a escala dos fiscais de trânsito que estão na rua. Então, se o fiscal de trânsito é atropelado, morre, ele é enterrado como indigente, porque o secretário, o pessoal da secretaria não sabe quem ele é. Então, isso a gente vê essa incompetência em todas as secretarias, principalmente nisso aqui, ó. Isso aí é prioridade. Na campanha é utilizado como prioridade. Aí, quando vem para a prática, a gente vê isso aí, ó, um prédio fechado e o nosso dinheiro sendo colocado fora. Muito obrigado. Obrigada, vereador Iago. Sua parte, vereadora Andressa. Vereadora, lhe parabenizar pelo tema trazido. E tem questões assim que, para mim, são inaceitáveis, né? Essa questão de falar na campanha que ia fazer e que ia ser isso, e aí depois que passar a campanha parece que o serviço perdeu a importância, e aí como é que ficam as famílias, né? E outra questão grave, que é isso do dinheiro público. Como que a gente mantém um local alugado e não tem nada acontecendo ali? Isso é inaceitável, né? Então, nós não podemos aceitar. Acho que é importante nós dizer aqui para a base do governo, para o próprio governo, que precisam dar explicações. Desde o início do ano, nós estamos questionando sobre isso. Eu também fui contatada pelo pessoal. Nós perguntamos, eles vieram aqui dar explicações, vocês lembram, né? Que veio o pessoal da Secretaria da Educação dar explicação. Disseram que iam resolver, que iam fazer, que o serviço ia acontecer. Isso não está acontecendo ainda. Então, o que está acontecendo? A gente precisa saber para falar para as pessoas e para as famílias que dependiam disso. Enfim, então é algo grave, né? Daqui a pouco se torna moda alugar prédio, alugar sala e não acontecer nada lá dentro. Daí a gente tem que verificar o que está acontecendo. Enfim, é grave, vereadora. E contem com a gente, né, da bancada do PCdoB, para a gente poder ir atrás dessas informações também. Obrigado, vereadora. Obrigado aos vereadores que fizeram os apartes. Aqui eu quero reforçar a importância desses serviços. Não é que a gente... porque os prédios... eles são importantes. As pessoas que utilizavam esses serviços estão nos procurando. Elas querem saber onde vão, por quem procuram, porque o Sined não aparece mais nenhum telefone para contato. Em março eu vim aqui e falei sobre o fechamento desses serviços. Na outra semana veio uma notícia para a imprensa que a prefeitura estava retomando os atendimentos. Porém, isso não aconteceu, porque nenhuma família foi contatada para isso. Nenhuma família foi contatada que o serviço estava voltando, que seriam atendidas. Então, tem uma notícia de março que os atendimentos estariam voltando, porém não aconteceu. E aqui eu faço um pedido para a Secretaria de Educação. Que tal a senhora secretária, a secretária adjunta, a pessoa que tem a gerência sobre a inclusão, conversarem com os profissionais para verificarem a importância desses centros? Que tal vocês, como detentoras dos cargos públicos que têm, fazer o trabalho para a população? Que tal esse dinheiro que está sendo gasto ser realmente reinvestido, porque é a questão da educação? É inadmissível que uma cidade como Caxias do Sul, que hoje é notícia, porque é o segundo município com mais identificados do transtorno do espectro autista, em pleno mês de abril, mês de conscientização sobre o autismo, a gente ter 2 serviços que não funcionam na nossa cidade. E que, como eu disse, pasmem, porque isso é o que a gente consegue mais falar nessa tribuna, pasmem com o governo que está aí, não funciona, porém na campanha eleitoral ele era bom. Gente, se ele era bom, se funcionava, se tinha famílias atendidas, se as famílias se prontificaram a fazer vídeo na campanha eleitoral e estão ali, é dizer que funcionava. Por que modificar? Por que mudar isso? Porque tem que reestruturar. Gente, em time que está se ganhando, não se mexe. A gente tinha serviços, e o serviço não estava regulamentado? Estava sim, tem decreto. Tem decreto do CEMAP e do Sined. Então, são serviços que estavam funcionando com seus prédios alugados, com funcionamento, inclusive, diz que tinha... Até já o proprietário verificado a questão do PPCI, do Sined, porque era uma coisa que precisava para aquele ambiente, adequado para aquele ambiente. O PPCI, não para outra coisa funcionar lá dentro. E a placa continua lá e está fechado. Fechado
o atendimento do SINED. O CEMAP, quem apertar lá na campainha, uma servidora atende, ela nos mostrou a sala, mas nenhum atendimento acontecendo. Salas vazias, as televisões que vieram do SINED estão no plástico bolha lá, os armários cheios de material didático sem estar em funcionamento. Então, a minha indignação aqui pelos serviços que não estão acontecendo na nossa cidade, falando na reportagem de hoje que Caxias é o segundo município com mais pessoas identificadas com o transtorno do espectro autista. E os serviços que têm para isso, apesar de estarem decretados, de estarem no papel, de terem funcionado em outros momentos de maneira muito boa, não estão acontecendo. E a nossa cidade segue firme. Mas nós seguiremos firmes nessa tribuna, cobrando o poder público de uma maneira responsável, e se tivermos que novamente ir ao Ministério Público para verificar essas questões, com toda certeza eu estarei lá. Muito obrigada. Grande expediente, vereador Bortola.